Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu tô aqui na Hansinal em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês duas picapes praticamente iguais, mas com conjuntos mecânicos bem diferentes. Hoje a gente vai fazer um comparativo muito completo entre as versões a diesel e a gasolina da Rampage. Nesse caso aqui a gente tem uma Rebel, que é a que a gente está testando por uma semana, e do outro lado uma Laramie, mas vamos focar não na diferença das versões, mas sim nas diferenças do conjunto mecânico. Qual será que compensa mais levar para casa? Qual que bebe mais? Qual que é mais barata? Qual que é mais equipada? Quais são as mudanças? Também em dimensões temos uma pequena alteração. Então hoje a gente vai descobrir todos esses detalhes. Antes de começar, eu preciso frisar algumas coisas importantes. Estamos aqui testando a versão Rebel a gasolina da Rampage por uma semana aqui no canal. Então já tem bastante conteúdo publicado e é óbvio que muito em breve teremos a avaliação completa mostrando todos os detalhes desse carro: motorização, consumo, desempenho, acabamento, espaço interno, equipamentos e tudo mais. Quem sabe futuramente a gente traga também a Rampage Diesel, né? Seja ela na versão Rebel, como essa aqui, ou na Laramie, que é a preta que a gente está vendo desse lado direito. E muita gente se pergunta se esse carro é só uma Toro chique ou não, independentemente da versão. E para responder isso, a gente já fez no canal também um comparativo completo, exclusivo, primeiro do YouTube, entre a Rampage e a Fiat Toro. Então tem todos os detalhes, a gente andou com as duas picapes, comparamos uma série de coisas para entender qual que vale mais a pena e as mudanças entre elas. Nesse vídeo de hoje, a gente vai comparar mais a motorização e o conjunto mecânico entre elas para ver qual que compensa mais nesse quesito. E é claro que aqui no começo do vídeo já vou pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque os conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, então o like é uma forma que vocês podem retribuir esse nosso trabalho. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal para você e também o nosso trabalho para mais pessoas. Tem uma outra questão: estamos aqui, como falei, na versão gasolina com a configuração Rebel e na Laramie com a configuração diesel. O que isso significa? Temos uma mudança um pouco maior no visual, mas quando você pega a Rebel, que também tem versão diesel, praticamente nada muda, nem mesmo no visual. Mas eu já vou citar para vocês a única mudança no visual em relação à versão diesel e a gasolina. Então, se a gente pegar, por exemplo, as duas na configuração Rebel, a única diferença que a gente vai notar é aqui atrás. Reparem que a versão Rebel tem uma saída de escapamento aparente, dupla inclusive, muito bonita, porque é gasolina. A Laramie não tem, porque é a diesel. A saída fica escondida ali embaixo. Basicamente é só isso que muda da configuração diesel para a configuração gasolina no visual externo. De acordo com as imagens oficiais que a Han tinha divulgado no lançamento, eu achava inclusive que o nome aqui, Turbo, em vermelho, estava presente só nas versões a gasolina, mas na verdade ela está presente na Rebel e na RT, seja diesel ou gasolina, e só a Laramie que tem um badge um pouquinho mais discreto, né? Que também é cromado, ali é preto, se vocês repararem. Então isso também não tem a ver com a motorização, é realmente de acordo com a versão, porque a Laramie é um pouco mais sofisticada, menos esportiva, mais cromados, etc. Então a única mudança realmente fica pelo escapamento traseiro, que é aparente. Agora, nesse caso aqui das duas que a gente está vendo na nossa frente, tem uma mudança importante nas rodas e pneus. Tá bem sujo aqui porque a gente testou bastante esse carro, mas vamos lá. Aqui a medida é 23565 aro 17 com pneus de uso misto, como vocês podem ver. Obviamente a roda em liga leve, né? Aqui na Laramie, seja diesel ou gasolina, os pneus são sempre de uso urbano e a medida é 235/60 aro 18. Lembrando que a Rebel tem 235/65 aro 17. E é importante a gente dizer que as duas aqui que vocês estão vendo tem iluminação full LED na dianteira. Então isso que está aceso é o DRL, que também funciona como guia de lanterna, mas farol baixo, farol alto, seta, que inclusive é dinâmica, e o farol de neblina ali embaixo, tudo em LED. O farol de neblina ainda tem a luz de conversão
estática, então ele acende em um só dos lados para iluminar mais a direção para onde você está indo com o carro. Mostrar rapidamente também as duas traseiras para vocês já conseguem fazer uma comparação da versão Laramie com a versão Rebel, mais cromados aqui na Laramie, né? Eu gosto até mais. Agora as duas também têm lanternas Full LED, isso que vocês estão vendo fica sempre aceso, funciona como luz de lanterna, mas é praticamente um DRL traseiro. Ligou até mesmo só a parte elétrica do carro, já liga a lanterna aqui atrás. Então temos também luz de lanterna, luz de freio, luz de ré, luz de seta, tudo em LED, até mesmo a luz de placa. Isso para todas as versões da Rampage. Agora reparem um grande pecado que a Ram cometeu para essa picape. Nenhuma das duas tem capota marítima, não tem Santo Antônio. Reparem que o visual fica até um pouquinho estranho, digamos assim. E nenhuma delas tem a barra de proteção no vidro, então uma carga pode escorregar e acabar quebrando esse vidro. E não tem brake light, por incrível que pareça. Lembrando que as picapes, elas não são obrigadas a trazer o brake light desde 2011, de acordo com a legislação brasileira. Os automóveis de passeio, que entram em outra categoria, eles sim são obrigados a ter. Mas é um item de segurança e é um corte de custo bem feio, na minha opinião, que a Stellantis fez. Não tem nenhum desses itens nem como opcional, só como acessório de concessionária. Aqui no interior também existem algumas pequenas mudanças. Vou mostrar rapidamente, porque como eu falei, o foco não é a diferença entre a versão Laramie e a versão Rebel, mas sim entre os conjuntos mecânicos. Mas aqui na Laramie, reparem que o acabamento é em couro marrom. Eu acho muito bonito, por sinal, inclusive aqui nos bancos, ó. O restante convencional, o volante nada muda, essa peça aqui no painel também não, continua com o console central ali embaixo, mesma multimídia, mesmo painel. E agora eu vou mostrar para vocês na versão Rebel. E aqui na Rebel praticamente a mesma coisa, mas o couro muda, então aqui ele é em preto, que é bem mais convencional, né? Diminui até um pouco da sensação de refinamento, ao meu ver, ao meu gosto. Banco aqui também, mesmo desenho, continua com o logo Ram, mas tudo em couro preto. Já comenta embaixo qual que vocês gostam mais. Mas como eu falei, o restante continua. Console central igual, mesmo multimídia, mesmo painel. E a gente vai falar melhor dos equipamentos depois para vocês. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar de um dos pontos mais importantes entre essas duas picapes, que é o conjunto mecânico. Vamos começar pelo motor. Já abri o capô delas aqui para mostrar para vocês. Essa aqui, só relembrando para vocês, motor a gasolina. E aqui o motor diesel. Começando pela Rampage Diesel. Motor 2.0 TD380, que é relativo ao torque de 380 Nm. Isso significa o quê? 38.7 kgfm de torque e a potência de 170 cavalos. Gostaram desses números? Agora olha na versão a gasolina. Aqui é o 2.0 Hurricane 4, mesmo motor que está presente, por exemplo, no Jeep Wrangler, também no Grand Cherokee, só que lá ele é híbrido plug-in, e também estará presente muito em breve no Compass e no Commander Black Hawk, que é a versão mais esportiva, né? Aqui são 272 cavalos com 40.8 de torque, ou seja, são 102 cavalos e 2.1 de torque a mais na versão a gasolina. A transmissão, porém, é automática convencional de 9 marchas em ambas as motorizações. Esse câmbio a gente já viu, por exemplo, no Compass e Commander Diesel, o Renegade quando tinha diesel também, e até mesmo no Renegade 4x4 de hoje, né, o Flex, ele também usa câmbio de 9 velocidades. E a gente vai dirigir essas duas picapes depois e a gente fala um pouquinho melhor de como é esse conjunto mecânico na prática. E a tração 4x4 é exatamente a mesma também para ambas as picapes, mas aqui tem um funcionamento um pouco diferente em relação a essa tração em outros modelos da Stellantis. Por quê? Você não tem a opção de deixar sempre em 4x2, ela é no mínimo automática. Funciona da seguinte forma: ela sempre vai sair em 4x4, mas ela pode desacoplar o eixo traseiro, ficar prioritariamente dianteira tração, para economizar combustível.
E aí, se necessário, mesmo no asfalto molhado, numa grama ou na lama, ela vai entender automaticamente e acoplar o eixo traseiro, se preciso, para ter a tração nas 4 rodas. Isso tanto na versão diesel quanto na gasolina. E aí você tem a opção também do 4x4 Low, que seria reduzida, mas como esse carro não tem uma caixa reduzida de fato na transmissão, ela usa as 2 primeiras marchas como se fosse uma reduzida. Então a gente pode chamar de uma reduzida eletrônica, digamos assim. E antes da gente falar de desempenho, é muito importante a gente saber o peso desses dois modelos. A Laramie diesel tem 1.942 quilos, enquanto a Rebel gasolina tem 1.906, ou seja, uma diferença de 36 quilos a menos para a versão a gasolina, então vantagem para essa aqui. Mas se a gente comparar a Rebel gasolina com a Rebel diesel, a diferença é um pouco menor, são 30 quilos a mais na versão diesel com 1936, aqui são 1906. Agora, a capacidade de carga já tem uma diferença mais expressiva entre as duas motorizações. Digo isso porque a versão diesel suporta até 1.015 quilos. Eu acho uma boa capacidade de carga, inclusive. Lembrando que esse número aqui não é só na caçamba, tá? É a capacidade de carga do carro, então conta os passageiros também. E na versão a gasolina são 750 quilos, o que eu não acho uma capacidade ruim, longe disso, mas uma capacidade de 265 quilos a menos pro motor a gasolina. Agora, quando a gente fala de capacidade de reboque, ambas podem transportar até 400 quilos pelo reboque aqui traseiro. Eu acho inclusive um número não muito animador, porque é o mesmo que um Fastback, por exemplo, pode transportar, ou que outros carros de passeio menores. Aqui, falando de uma picape, principalmente na versão diesel, poderia ter uma capacidade de reboque maior, né? E de novo, essa capacidade aqui na diesel de 1.015 quilos não pode ser ultrapassada. Então, se você colocar um reboque de 400 quilos, você vai precisar colocar menos carga na caçamba e talvez até menos passageiros no interior do modelo. Você precisa fazer essa escolha, e isso é para todos os carros, tá? Não é somente uma exclusividade da Rampage. Aproveitando para mostrar também rapidamente que aqui tem luz em LED, somente de uns lados, mas tem nas duas picapes, e também tem esses ganchos para você amarrar algumas cargas se for necessário. Agora que a gente já falou dos pesos, está na hora de descobrir o desempenho. Obviamente a gente vai testar isso melhor na prática, mas vamos ver o que as fichas técnicas contam para nós. Começando novamente pela configuração a diesel. 0 a 100 em 10.9 segundos, com velocidade máxima de 186 km por hora. Já na gasolina, reparem na diferença. 0 a 100 em 7.1 segundos, com velocidade máxima de 210. Traduzindo para vocês, são menos 3.8 segundos no 0 a 100 e uma velocidade final de 24 km por hora a mais na versão a gasolina. E lembrando que a RT tem até algumas unidades ali atrás, é um pouco mais esportiva porque muda pneu e suspensão. Então 0 a 100, claro, lá é só motor a gasolina, cai ainda para 6.9 segundos e a velocidade aumenta para 220. Então a gente vê uma diferença muito expressiva entre as motorizações turbo diesel e turbo a gasolina. Mas será que a gasolina é melhor em tudo? Bom, vamos falar de consumo, que é um ponto um pouco delicado. Começando pela Laramie diesel, o Inmetro informa 9.9 km por litro na cidade e 12.4 na estrada. Já a versão Rebel na gasolina, 7.9 na cidade e 9.7 na estrada. Isso varia muito de acordo com o trânsito, semáforos, clima e etc. Mas no meu dia a dia ficou aí entre 6,5 e 8 km por litro na cidade, então bebe bastante. Com gasolina, lembrando, né? Se fosse com etanol ainda seria um número ok, mas gasolina é puxado. Então, na prática, em comparação com a Laramie diesel, a Rebel gasolina faz 2 km por litro a menos na cidade e 2,7 a menos na estrada. E outra coisa importante para a gente citar: o tanque de combustível tem 60 litros de capacidade na versão diesel e apenas 55 na versão a gasolina. Deve ter alguma explicação para isso, sinceramente eu não sei informar para vocês, mas eu acho que poderia ter também 60 litros na gasolina, afinal ela bebe bem mais
e a autonomia é bem prejudicada por causa disso. E é claro que a gente precisa dizer também que a versão diesel tem um tanque de Arla 32, que é um líquido reagente composto por 32,5% de ureia, para diminuir a emissão de poluentes. Vários carros a diesel estão vindo com isso atualmente, então você vai ter um custo um pouquinho maior. Dura ali de 8 a 10 mil quilômetros, mais ou menos, também varia bastante. Então você vai precisar abastecer o tanque de Arla da versão diesel e, logicamente, pagar por isso. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica desse comparativo, vamos falar de suspensão. Aqui na dianteira, as duas têm independente do tipo McPherson, bem padrão. E lá atrás, como é uma picape intermediária, mais voltada para o lazer e para o conforto, não é uma picape média, as duas têm suspensão independente do tipo Multilink. E a gente vai falar melhor também de conforto na hora do test drive com elas, mas eu acho, ao menos na versão aqui gasolina, bem confortável essa picape. E os freios, felizmente, são a disco ventilados nas 4 rodas. Tem picape aí, tem até modelo considerado esportivo que tem freio a tambor na traseira. Como eu já expliquei diversas vezes para vocês, o freio a disco demora mais para superaquecer, então é uma questão de segurança. Principalmente numa picape que às vezes você leva bastante carga lá atrás. E vamos aproveitar elas aqui de lado para falar de dimensões. Quase nada muda, mas temos sim uma pequena alteração. De comprimento, ambas têm 5,3 metros praticamente, 1,89 de largura, ou 2,4 se a gente considerar os retrovisores, 1,78 de altura, entre eixos de 2,99 e um vão livre entre os eixos. Até o momento dessa gravação, a RAM ainda não nos respondeu sobre a altura mínima em relação ao solo, porque o número entre os eixos geralmente é mais generoso do que a altura mínima. Então, se ela tiver respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Ângulo de entrada aqui na frente, 25,7 graus. E o ângulo de saída, nas configurações a diesel, o ângulo de saída é de 27,5 graus. Na versão a gasolina já temos uma diferença, 25,3. Na prática, menos 2,2 graus no ângulo de saída da versão a gasolina. E o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, é de 23,9 graus em ambas as motorizações. E se temos um comparativo entre duas picapes, a gente precisa falar de caçamba. Bom, quais as diferenças entre elas? Nenhuma. Além da capacidade de carga, como eu já falei para vocês, nada muda aqui na caçamba. Ambas têm o protetor de caçamba de série, que é o mínimo para um carro desse valor. A gente vai falar de preços também depois. E ambas levam 980 litros. De comprimento, essa caçamba tem 1,5 ou 2,10, se a gente considerar a tampa aberta. De altura são 59,5 centímetros e de largura são 1,38 ou 1,5 entre os vãos das rodas. Como vocês já viram bastante da versão Rebel a gasolina aqui no nosso canal, afinal a gente testou esse carro por uma semana, estamos aqui dentro da Laramie Diesel para falar sobre a lista de equipamentos. Lembrando que praticamente nada muda entre as 3 versões da Rampage, ou seja, o Rebel, que é considerada de entrada quando falamos de preço, a Laramie, que é intermediária, e a RT, que é a topo de linha mais esportiva. A lista de equipamentos é igual, muda pouquíssima coisa entre a motorização a gasolina e motorização a diesel, que eu vou falar agora para vocês. As duas têm os seguintes itens: abertura remota da tampa da caçamba, sensores crepuscular e de chuva, faróis full LED com ajuste elétrico de altura, como a gente pode ver ali na esquerda, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, apoios de braço dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, banco do motorista com ajustes elétricos, câmera de ré, farol alto automático, piloto automático adaptativo com função stop and go, ou seja, ele consegue parar totalmente o veículo e depois restabelecer velocidade. E também tem o limitador de velocidade. Se você quiser programar a 50 km por hora, por exemplo, ele não vai te deixar passar dessa velocidade. Há também controles de tração e estabilidade, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, freio de estacionamento eletrônico com função
Auto Hold, assistente de descida, iluminação em LED na caçamba, chave presencial com partida remota, lanternas traseiras Full LED, protetor de cárter, painel de instrumentos digital de 10.25 polegadas, carregador de celular por indução com ventilação, funciona muito bem inclusive, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico, repetidor de seta em LED, luz de cortesia e também tem a função tilt down no lado direito, ou seja, engatou a ré, ele abaixa o espelho para você ver a guia. Seguindo, podemos citar também volante multifuncional em couro com pedal shifts, rodas de liga leve, aro 17 na Rebel e aro 18 aqui, pneus de uso misto lá e aqui pneus de uso urbano, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de saída de faixa com correção automática, lembrando que ele não centraliza, então ele acaba ficando um ping-pong, joga para cá, joga para lá, joga para cá e assim por diante. Alerta de tráfego cruzado traseiro, que também funciona muito bem, sensores de ponto cego, sensor de pressão dos pneus, assistente de partida em rampas, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e um de joelho pro motorista. E por último também, como eu mostrei para vocês, o protetor de caçamba. Agora eu tô aqui na Rebel gasolina para mostrar 3 equipamentos que somente as configurações a gasolina possuem. Pouca mudança: o start-stop, que não tem na versão a diesel, o modo Sport e a saída dupla de escapamento que eu mostrei para vocês lá atrás. Só isso, o restante tudo igual. Bom, vamos aproveitar que a gente já tá aqui, vamos ficar aqui mesmo para falar dos preços. A versão Rebel gasolina custa R$ 261.990. Linha 2024, 0 km, obviamente. E a Laramie diesel é ainda mais cara, R$ 262.990. Na prática, a diferença entre elas apenas R$ 1.000 mais cara na versão Laramie diesel. Mas vale lembrar que a diferença entre as mesmas versões gasolina e diesel é de R$ 10.000 mais cara na versão a gasolina, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, a versão mais barata da Rampage hoje é a Rebel Diesel por R$ 251.990. Essa aqui, que é a Rebel Gasolina, R$ 261.990, R$ 10.000 a mais. Em seguida tem a Laramie Diesel, que é aquela lá, por R$ 262.990. E se você quiser a Laramie Gasolina, é R$ 272.990. Agora, uma questão bem triste. Tanto a Rebel Gasolina ou a Laramie Diesel, elas foram lançadas em junho de 2023, não tem nenhum ano, ambas por R$ 249.990. Ou seja, a Rebel Gasolina já aumentou R$ 12.000 e a Laramie Diesel já aumentou R$ 13.000. E as duas podem ficar ainda mais caras, porque a gente tem o pack Elite, que traz banco elétrico para o passageiro, iluminação ambiente em LED e sistema de som Harman Kardon com 360 watts e 10 alto-falantes. Esse pack custa R$ 6.000, mas a gente tem considerações importantes a fazer sobre esse sistema de som, porque a qualidade, sinceramente, deveria ser muito melhor, considerando ser assinado por uma marca premium de som, né? E eu encontrei, inclusive, algumas reclamações até no Reclame Aqui a respeito desse som. Inclusive, agora em seus sites e suas campanhas publicitárias, a RAM se refere ao sistema de som como certificado pela Harman Kardon. O que dá a entender com isso? Muito provavelmente, a gente não vai desmontar aqui para ver o som, mas muito provavelmente é um som da Mopar, que é a marca de acessórios do grupo Stellantis, mas certificado pela Harman Kardon, como se ela aprovasse, digamos assim. E sinceramente, não é ruim o som, mas falta. Eu esperava uma melhor definição, mais graves e tudo mais. Realmente decepciona. Então, não sei se esse pack Elite por R$ 6.000 vale muito a pena, porque o banco elétrico para passageiro é interessante, mas não é tão essencial, já que o do motorista já tem de série. E a iluminação ambiente, ela fica bem bonita. Eu vou até colocar uma foto para vocês verem como fica à noite, mas não é colorida. Ela é só branca, não dá nem para você alterar a cor. E aí você pode também adicionar mais valor à Rampage através das pinturas. Nas sólidas existe a vermelho Flame, que é essa aqui, que é gratuita, e também a preto Diamond, que custa R$ 2.000. Aí nas metálicas a gente tem a Maximum Steel, que é basicamente um cinza meio azulado, a azul Patriot, que na minha opinião é a mais bonita, e também a prata Billet
todas elas por R$2.000 cada. E por último tem as perolizadas Sting Grey, que é gratuita, que é aquela ali que vocês estão vendo, ó. E também a Branco Pérola, só que essa custa R$2.000. Então, falando dessa versão aqui, a Rampage Rebel a gasolina com o Pack Elite e o Vermelho Flame custa R$267.990. Bem caro, né? Mas e aí? Será que vale a pena? Primeiro a gente precisa dirigir esses modelos e depois a gente fala da conclusão. Bom, pessoal, chegou a hora de andar. Primeiro estamos aqui na Rampage Rebel gasolina. Vamos testar desempenho e tudo mais. E depois a gente anda na diesel para ver se a diferença é muito grande. A gente vai fazer aqui um trecho mais curto de test drive, tá? Mas a gente já rodou bastante com a versão gasolina. Tem diversos vídeos aqui no canal. Consumo urbano, teste em viagem e etc. Então vamos lá. Já vou até colocar no modo Sport porque o percurso é curto. Então vamos acelerar já quando for possível, né? Vamos só saindo aqui. Ó, pessoal, tá 30 por hora, pé no fundo. Vocês viram que tem um pouquinho de lag, né? Mas assim que ela responde muito bem. E o modo Sport já deixa a rotação um pouco mais alta, né? E estende um pouco mais as 9 marchas, ao invés de ficar trocando cedo para priorizar o consumo e o conforto. Ó, mais uma pisadinha leve aqui, ó. É muito divertido dirigir esse carro, né? Vamos desligar o modo Sport por enquanto. De suspensão, a gente vê que é confortável. Em pisos muito desnivelados, você pega aquela rua que tem muitos desníveis, vários buracos e tudo mais, ela acaba chacoalhando um pouquinho, mas não quica a traseira, mesmo com ela vazia, igual a gente tá aqui agora, tô sozinho dentro do carro. Então, nesse ponto, elogiável o conforto da Rampage. Afinal, ela é uma picape intermediária mais voltada justamente para isso, né? Para lazer. Aqui tá um pouco de trânsito, então complica pra gente dar uma acelerada, mas assim que possível a gente mostra de novo o desempenho para vocês. Mas como eu falei, se você quiser ver mais detalhes dessa versão a gasolina, inclusive ao dirigir essa picape, só conferir os outros vídeos do canal. No vídeo de estrada, por exemplo, a gente acelerou bem com ela, deu para perceber bem como que é o desempenho da versão 2.0 turbo a gasolina. Em geral, a Rampage é um carro bem gostoso de dirigir, uma picape bem legal, prazerosa, não só pelo desempenho, mas também o rodar dela em geral, né? Uma pequena pisadinha aqui, ó. O turbo até dá uma espirradinha. É realmente uma delícia andar com esse carro. E ali eu não tava no modo Sport, tá, pessoal? Então esse lag acaba ficando um pouquinho maior. O lag que eu falo é a demora para responder, né? Você pisa fundo no acelerador, dá uns 2 segundinhos para depois ela realmente responder acelerando com todo esse desempenho, toda essa potência, né? O trecho é curto, então já vamos aqui caminhando pro final, mas já deu pra gente ter uma ideia de como é o desempenho pra gente comparar com a versão turbo diesel, né? Bom, chegamos aqui de novo na Sinal em São Bernardo do Campo e eu quero agora que vocês comentem o que vocês acharam do desempenho da Rampage Rebel a gasolina. E agora vamos lá pular para a Rampage Diesel, que eles têm aqui para test drive também, para a gente conferir se muda muita coisa. Bom, pessoal, depois de andar na Rampage a gasolina, vamos testar agora a Rampage Turbo Diesel. Lembrando que motor 2.0 TD 380 com 170 cavalos e 38,7 kg de torque. A transmissão e a tração são exatamente as mesmas da versão a gasolina, ou seja, transmissão de 9 marchas e tração nas 4 rodas. Vamos dar um pé fundo aqui. A gente percebe que o desempenho não é ruim, mas perto da versão a gasolina é realmente outro carro, é muito diferente. A gente viu que a versão a gasolina anda muito. O principal diferencial dela, apesar do consumo bem elevado, é o desempenho, né? Aqui na versão diesel a gente tem um consumo um pouco melhor, apesar do diesel hoje em dia também estar bem caro, né? Mas a gente tem um consumo um pouco mais baixo
porém abrindo mão desse desempenho tão empolgante que tem a versão a gasolina. Questão de conforto, aparentemente as duas picapes são bem parecidas, apesar de que acredito eu que tenha uma mudança na suspensão traseira por conta da capacidade de carga. Essa aqui parece até ser um pouquinho mais confortável, mas é realmente muito parecida, não tem muitas mudanças entre as versões a gasolina e as versões a diesel. E essa aqui vocês estão percebendo algumas mudanças no interior, porque é a versão Laramie, né? Como eu mostrei para vocês, aqui a gente testou por uma semana no canal, é a Rebel. E o diesel tem esse barulho bem característico, né? Eu particularmente gosto, comenta aí embaixo se vocês gostam dele ou não, mas que eu acho que tem um charme a mais, digamos assim, nos carros a diesel. Mais uma pequena acelerada aqui, ó, pé no fundo. Demora um pouquinho para responder, tem um pouquinho de lag, é normal a gente ver isso. Aqui não tem um modo esporte, infelizmente, acho que cairia bem mesmo não sendo uma proposta esportiva. E na gasolina tem, por conta do motor diferente com mais potência, né? E quando você liga o modo esporte, você reduz um pouco de tempo da resposta da motorização, porque o acelerador fica mais sensível. É como se você já avisasse o carro que você vai acelerar. Então seria interessante também essa função na versão a diesel. Outras duas coisas que mudam: aqui não tem o sistema start-stop, que desliga o motor em paradas rápidas, e a saída de escapamento lá atrás não é dupla, ela fica escondida inclusive, né? A Rebel gasolina, aliás, todas as versões a gasolina tem um escapamento aparente com uma saída de cada lado, esse aqui fica escondido. Em alguns buracos um pouco mais profundos a gente vê que a suspensão tende a ser mais durinha, igual é na Rebel, tá? Não tem muita mudança em relação a isso. Pisando um pouquinho na subida, ó, ela tem um bom desempenho, né? Lembrando que é praticamente o mesmo motor do Compass, por exemplo, mas aqui com 3 kg de torque a mais. Então, ao invés dos 35.7, são 38.7 kg de torque. Estamos aqui voltando para a RAM Sinal aqui em São Bernardo. Mas, pessoal, já comenta aí embaixo quais as impressões que vocês tiveram entre a versão a gasolina e a versão a diesel. A gente percebe que realmente o desempenho muda bastante. Eu acho que poderia ter um motor mais potente no caso da versão diesel para se distanciar um pouco mais da Toro, né? Porque a diferença de valor é bem grande. Mas deixa seu comentário aqui embaixo e vamos agora para a conclusão, entender qual que vale mais a pena comprar. E aí, qual delas que vale mais a pena? Melhor ir numa configuração diesel da Rampage ou na versão a gasolina? Bom, primeiro eu quero relembrar para vocês que a avaliação completa da Rebel gasolina vai sair muito em breve no canal, e também aquele comparativo que já está no canal entre a Toro e a Rampage, como eu comentei para vocês, para você que tem essa dúvida se vale a pena ou não pagar mais pela picape da Ram, já que elas são primas, digamos assim, né? Tem muitas coisas em comum. Bom, agora focando entre a diesel e gasolina, qual que vale mais a pena? Quando a gente analisa a Rampage com motor diesel, eu acho que ela fica muito próxima da Fiat Toro, porque a motorização é praticamente a mesma, o conjunto mecânico é muito parecido, com uma diferença de 3 kg de torque a menos na Toro, no restante tudo igual. Porém, a Rampage cobra bem mais caro por isso, e apesar de alguns ganhos importantes, a exemplo da sofisticação, do acabamento, de alguns equipamentos, até um pouco de dimensão, eu acho que o custo-benefício não fica muito legal. Já a Rampage a gasolina, ela consegue ter um diferencial maior em relação à Toro, por causa do excelente desempenho e essa diversão ao dirigir, porque é muito legal dirigir esse carro. E no caso da Toro, somente as versões a diesel tem tração 4x4, ao menos por enquanto, né? E na Rampage não, mesmo a versão a gasolina já tem essa tração. E no caso da Rebel, ela tem pneus de uso misto, que também ajuda um pouco na situação off-road. Então, na minha opinião, essa diferença de preços gigantesca é um pouco mais justificada na versão a gasolina em relação a Toro. A versão a diesel deveria ter um motor bem diferente, com bem mais potência, mais torque, para justificar esse valor bem alto em relação à Toro. E a versão diesel da Rampage, na minha opinião, só compensa no caso de uso prioritário no trabalho. E não faz muito sentido esse tipo de uso para uma Rampage. Afinal, ela é uma picape cara e mais voltada para o lazer, como eu falei. Suspensão, conforto, acabamento, lista de equipamentos. Então não tem sentido alguém comprar uma Rampage que é focada no luxo e conforto para usar prioritariamente no trabalho. Então a versão diesel não faz muito sentido para mim, não é tão atrativa, mesmo sendo 10 mil reais mais barata que as configurações equivalentes
a gasolina e também sendo bem mais econômica. Sem contar que o desempenho é muito diferente na versão a gasolina, né? E agora que vocês conheceram a minha opinião e conclusão entre essas duas configurações de conjunto mecânico da Rampage, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, qual delas você levaria para casa, diesel ou a gasolina, e também qual versão você prefere, a Rebel, a Laramie ou até mesmo a RT que está aqui atrás da gente. E aqui vai uma dica para vocês: independentemente da sua escolha por qualquer versão da Rampage, vem aqui na Hansinal em São Bernardo do Campo, porque eles têm um estoque bem amplo aqui de Rampage e eu garanto para vocês um bom atendimento e condições imperdíveis na compra da sua nova Ram. E eu não posso deixar de agradecer também a Stellantis, em especial a Ram, por terem emprestado a Rampage Rebel a gasolina para a gente testar aqui no canal durante uma semana. Somente por conta desse apoio da Stellantis que a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês. Então fica aí o meu carinho e a minha gratidão pela Stellantis por apoiar o canal GT Autos.